Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e o Tricolor entre campo amanhã, jogando em casa contra a LDU pelo segundo jogo das quartas de final da Libertadores. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Lucas e Oscar não vão começar jogando. A questão é se vale a pena levá-los para o banco com os minutos que eles podem entregar, né? O Oscar tem condição, eu acho que depois de ter treinado uma semana inteira, sem restrição alguma, tem condição de jogar alguns minutos. Mas vai lembrar, ele está há 2 meses sem jogar futebol, desde que saiu machucado contra o Corinthians. O Lucas está há 1 mês sem jogar futebol, desde que pós-Atlético Nacional de Medellín voltou a sentir o joelho, ainda fez uma cirurgia. E treinou uma vez só, né? Agora, aí tá, pesa, tem tanta coisa envolvida com esses dois nomes, né, no ano do São Paulo, né, Tino? São os dois mais caros, os dois que nunca estiveram à disposição, os dois sempre ausentes, os dois não sei o que lá, podem jogar juntos ou não, blá, 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 que na hora decisiva o time tem que subir uma montanha que você falou, eles não estarem à disposição seria outra grande frustração. Essa é uma situação. A outra é o técnico definir se isso para ele é interessante ou não, em todos os aspectos. Se eles podem ser importantes ou não. Lucas e Oscar eu levaria, cara. Cara, é assim, o médico falou, olha, eles estão liberados para jogar. Quais as condições que eles têm? Baixas, poucas, minutos, 10, 15, 20, beleza. 5, entra para bater pênalti, não importa, tem que pôr. São jogadores, cara, eles têm que assumir a responsa, velho. Não é culpa deles que eles se machucaram, evidente, mas eles têm que assumir, cara. Entendeu? Me parece, não sei o que você acha, Arnaldo, que da parte deles, eles vão querer. Sim. Sim. Não vão, talvez o Oscar, que é um pouco mais, mas o Lucas vai querer jogar, você não acha? Sim. Não, o Oscar também. Acho que o Oscar tem mais pressão em cima dele do que o Lucas, né? É, sim. Não, o pelo Oscar, temperamento do cara, né? O Oscar é o símbolo do que o São Paulo talvez não pudesse fazer nesse ano. Sim. Né? E ele se machucou desde o jogo com o Corinthians e não jogou mais. É o maior salário do clube. Então. Agora, vamos lá. Colocando cenários. O Lucas acho que é mais simples, né? Vai pegar o Lucas lá e vai colocar o cara como atacante, certo? Depende. Durante o jogo, quero dizer. Depende. Do quê? Se você tá com Você a tá zero, perdendo, talvez você coloque ele e mantenha os dois atacantes. Ah, tá. Depende. Né? E o Oscar? O Oscar eu acho que é mais fácil. Na verdade, né, Tino, o jeito que o São Paulo joga hoje, se eles tivessem condições, as vagas deles estão preservadas. O São Paulo não tem jogador. Na posição do Oscar joga o Rodriguinho, que é um menino que está se firmando, oscila e tal, mas é a posição do Oscar. Na vaga do Lucas joga qualquer um, ou lá o Luciano. Cada jogo a gente fala, quem vai jogar? Ferreirinha, Rigoni, Tapia. Se eles tivessem condição, era fácil encaixá-los no time. Um jogaria no lugar do Rodriguinho e outro jogaria no lugar do Ferreirinha, mas vão jogar Rodriguinho e Ferreirinha, provavelmente. Depois de Ferreirinha, Quito, você acha? A Ferreirinha, você acha? Acho que sim. depois de Quito a gente estava na lateral direita quase que, vai jogar, o Ayrton entrou muito bem e tal. Vocês têm essa certeza? Eu não tenho mais agora. Depois. Não, foi muito mal na vida também. Eu já mudei um pouco. O Ayrton. A gente acaba Quito com a certeza que o Ayrton deveria jogar, ok? Volta, tem que ser ele é ofensivo. Depois de domingo, você fala, Cédric aqui, nível do mar, tal, não vai sentir nada, o cara tava jogando razoavelmente bem. Eu já não tenho essa certeza. Eu vou no Ayrton, a bola parada dele pode fazer a diferença. Pode mesmo. Entendeu? Esse jogo é pra isso. O cara tá jogando mal, aí bate um escanteio, faz um gol quase olímpico. Ele é bom nisso, Eu acho então, tanto- põe pra jogar. tanto Qual detalhe. seria... Desculpa, fala. Não, pode falar. Qual seria? Qual seria do meio campo pra frente? Bobadilha e o Marcos Antônio. E Rodriguinho. Rodriguinho, beleza. Luciano e o Ferreirinha. Luciano Ferreirinha. O Rigoni. e o Rigoni. Não, Luciano e Ferreirinha ou Rigoni. Nenhum dos dois tá... Porque joga com 3. Não, joga. Luciano Sim, não, e entendi. Ferreirinha Não, beleza. ou Rigoni. Não, é Luciano e Rigoni, cara. Ferreirinha Então, mas só... foi a dupla de ataque lá em La Quito. Vila. Não, em Quito. Em Quito, foi, verdade. Foi muito mal, né, os dois. Quando o Ferreirinha Foram jogou, muito mal. melhorou. Lá. Mas em Melhorou contrapartida também, já jogou, teve mais- jogou na Vila e não jogou nada.
Não, a questão do detalhe, eu acho que aí, quando você está perdendo 2-0, então, assim, por exemplo, zaga, você tem sobra na zaga. O que sai com mais dificuldade jogando, Arboleda. Qual que é o melhor na bola aérea, ofensiva e defensiva? Arboleda. Você escala pensando na sua saída de jogo ou na possibilidade de alguém fazer o gol de cabeça lá na frente e tirar atrás? Tudo isso, o cara tem que pesar todos os prós e contras de cada jogador para escalar. Não tem grandes diferenças, não tem grandes jogadores. É tudo mais ou menos no mesmo nível. E os que são melhores estão sem condição física ideal. Então, é um quebra-cabeça interessante, mas eu acho que o Crespo está convicto do que ele vai fazer. A gente não sabe ainda, mas eu acho que ele já tem o que ele vai fazer antes mesmo do jogo do Santos na cabeça dele para esse jogo. Vamos ver. Estou no palco da decisão, Morumbis imponente ali atrás, que vai ser o palco dessa grande decisão. Na quinta-feira, 19h, São Paulo de um lado, LDU do outro. A LDU está mais tranquila, afinal venceu na ida por 2-0 na sua casa, lá na altitude. E o São Paulo precisa, então, dessa missão. Tem, na verdade, para o torcedor, só 2 cenários possíveis, né? Vencer por 2 gols de diferença e avançar nos pênaltis, ou então vencer por 3 gols de diferença e avançar de forma direta. Perder, empatar ou vencer por 1-0, São Paulo está desclassificado, deixa a Libertadores aqui nas quartas de final. Não é o que a gente espera, então vamos mostrar para vocês, como eu falei, se o São Paulo vencer por 3 gols de diferença, vai avançar de forma direta. A má notícia é que neste ano, 2025, o Tricolor só conseguiu uma vez essa proeza, sim, num 4-1 longínquo lá no Campeonato Paulista contra o Mirassol. Não era esse Mirassol que a gente está vendo, não, o Mirassol lá do Paulistão mesmo. Naquela ocasião o time ainda era comandado pelo Luiz Subeldia e depois disso, em todo esse ano de 2025, São Paulo ainda não conseguiu vencer nenhuma equipe por 3 gols de diferença. Por 2 gols, isso já aconteceu mais vezes, 8 vezes no ano de 2025, 4 com o Subeldia, 4 já sob o comando do Hernan Crespo. 2 resultados aí por 2-0 foram inclusive em clássicos aí contra o Corinthians. 2-0 não, com 2 gols de diferença, né? Foram contra o Corinthians, também teve Fluminense, Vitória, Atlético Mineiro, 2 jogos de Libertadores que aconteceram fora de casa. Enfim, o torcedor está tentando se apegar a essas situações, mas o fato é, essa é a matemática do São Paulo. São Paulo precisa fazer gols. Desses gols aí que eu tô falando para vocês que o São Paulo conseguiu, foram 23 gols nesses jogos todos de 3 gols de diferença ou 2 gols de diferença, 8 foram marcados por atletas que não estão jogando atualmente, seja pelo Lucas Ferreira, que marcou uma vez e já não está mais no time, seja pelo Caleri, que está machucado, seja nos 6 gols que o André Silva marcou. O André Silva vem fazendo muita falta nesse ataque do São Paulo, inclusive desde que ele se lesionou contra o Atlético Mineiro, o São Paulo marcou apenas 2 vezes. E a grande pedida aí do torcedor é que o Luciano volte a marcar. Afinal, o Luciano começou o ano muito bem, marcando muitas vezes. No entanto, já está numa seca aí de quase 2 meses. A última vez que ele marcou foi lá em julho, no jogo contra o Juventude. Inclusive no jogo contra a LDU, no jogo passado. Ele perdeu diversas oportunidades, lamentou, se cobrou e precisa, de fato, marcar nessa quinta-feira. E aí, o São Paulo vai conseguir fazer 2 gols? O que vocês acham? Eu acho que vai ser difícil, mas tem um ditado que fala, e não sabia que era impossível, foi lá e fez. Eu não acho que seja impossível, né, Garrafa? Dá pra fazer. 2-0 é possível, vai pro pênalti. 3-0 é bonito e já consegue. Eu acho longe de ser impossível. 2-0, gente. São Paulo tem condição de fazer um gol no primeiro tempo, um gol no segundo tempo. Claro, 2-0 é um placar extremamente acessível. 3-0 eu acho bem difícil. Mas 2-0 eu acho extremamente possível. A questão, pra mim, 2 pontos que eu quero destacar aqui. Um deles trazido pela Marina ali. O São Paulo conseguiu poucas vezes esse resultado. Tudo bem, isso não quer dizer nada. Pode estar numa noite iluminada. A questão é, os jogadores que vinham marcando esses gols, como ela bem citou ali, não vão jogar. Não vão jogar. Esse é o grande problema. Para mim, o grande problema do Crespo é eu tenho que marcar estes gols. Quem vai fazer com o o gol? Rigoni, com o Dineno, com o Ferreirinha. Então, assim, a dificuldade é pelo que ele tem em mãos. Ele não tem o André Silva, ele não tem o Caleri, ele não vai ter o Lucas, ele não vai ter o Oscar. Esse, para mim, é o grande problema. E mais do que precisar fazer os gols, o São Paulo não pode tomar gol. Para mim, essa é a questão. O São Paulo vai ter que se expor, Garrafa. Essa é a se questão. tomar um gol, complica demais. Um outro ponto que a gente pode colocar, Salazar, é o seguinte, porque uma coisa é você vencer por 2,
Terminou o jogo, venceu diferença de 2 gols. Ah, venceu até por 3. Outra coisa é você ter a necessidade de fazer esses 2 gols. Contra o relógio, a pressão. Contra o relógio. O adversário vai trabalhar sabendo que você vai se expor, que você vem pra cima. Então, o cenário muda, porque se você olha placar, 2 gols de diferença na LDU é um placar aceitável. 3 gols, tem dia que até pode fazer os 3. Agora, você entrar com a obrigação de fazer, que é a grande questão com esses problemas que você bem destacou. Muda a estratégia até antes do jogo começar. Você tem, talvez, entre aspas, as principais estrelas do São Paulo. A Marina vai trazer daqui a pouco a informação, deve ficar apenas como opção no banco de reservas, vão começar jogando, tudo isso vai ter que ser ponderado. Agora, o meu otimismo vai pelo que o São Paulo apresentou no primeiro jogo. O São Paulo teve oportunidades na altitude de fazer gols. Lá na altitude, onde tem o problema do ar rarefeito, uma série de detalhes interessantes. São Paulo poderia pelo menos ter feito no mínimo um golzinho lá. Então, se lá ele teve oportunidade, aqui não é que vai ser mais fácil. Aqui, com a atmosfera do Morumbi, o que é criado num clima... Quando a gente vê a Marina ao fundo, já com o estádio no Morumbi, já começa a arrepiar, você já começa a sentir o clima de Libertadores. Tudo vermelho, vai estar um clima muito bom. Isso nenhuma dúvida. Então, assim, nesse aspecto, a situação não é fácil. Daqui a pouco a gente vai entrar na discussão do time, quem pode, quem não pode, as possibilidades dos adversários. Mas acredito, não é tarefa das mais fáceis, mas estou otimista com o São Paulo. Bom, a gente volta a conversar com a Marina lá em frente ao Morumbis. E, Má, a torcida quer saber se o Crespo vai ter os principais jogadores contra a LDU. Olha, Michele, está existindo uma força-tarefa para isso acontecer, viu? No treino de hoje, lá no CT da Barra Funda, a gente teve algumas atualizações. A principal delas, com certeza, é que o Lucas Moura conseguiu treinar tranquilamente. Seu primeiro treino desde a artroscopia no joelho direito no dia 30 de agosto, com bola, junto com os companheiros. Ele aparece ali nas imagens. Então, isso dá uma esperança de que ele, sim, pode estar à disposição do técnico Hernan Crespo na próxima quinta-feira, mas com muita cautela. Muito provavelmente será no banco de reservas. Eu vi que o Garrafa estava perguntando sobre isso, sobre o Oscar também, né? Os dois aí podem sim aparecer na próxima quinta, mas no banco de reservas é o mais provável. Outras 2 novidades do treino de hoje. O Cédric, que havia ficado fora do Sansão porque pegou uma virose, né? Ficou de fora do segundo tempo contra a LDU por conta desse mal-estar, retornou às atividades, mas com uma carga moderada, uma carga mais baixa. Então pode ser que diante desse quadro dele, ele seja reserva na quinta-feira. O Mailton inicie a partida contra a LDU aqui no estádio do Morumbis. E por fim, o Luan, que sentiu um problema no adutor da coxa direita, no Clássico também, onde ele foi capitão, inclusive, do time do São Paulo. Passou por exames hoje e, enfim, foi constatada uma lesão no local. É desfalque certo já para quinta-feira. Pois não, Garrafa? O Salazar, já domingo no Mesa Redonda, a gente atualizava essas informações, e o Salazar já trazia, né, o que a Marina acaba de confirmar, de que Lucas e Oscar muito provavelmente ficariam no banco de reservas. Isso demonstra o quê? Demonstra que o São Paulo vai se utilizar de tudo que tem para tentar buscar a classificação. E tá certo. Leva a lógica. Tem que ir pro sacrifício, nem que... Tem que ir. Aí se lesionar de novo, meu amigo. Porque, vamos supor, pode chegar na fase de pênalti, são jogadores experientes, numa cobrança de pênalti pode ajudar. Então o São Paulo vai se cercando de tudo que ele tem para esse jogo contra a LDU. E não está errado não, Seria, me parecia uma loucura, colocar os jogadores para desde o início, porque a gente sabe que tem risco. E você acha que não mexe com a cabeça do técnico adversário, saber que eles estão no banco e a qualquer momento o que eles pode colocar? Tudo isso influencia. Para mim, tudo isso influencia. Como vai armar o time? Importante eles estarem lá. Você entra com o Lucas para jogar 15, 20 minutos. Em 15, 20 minutos pode sair talvez o gol que esteja faltando, muda o jogo. Então eu acho que motiva, Salazar, motiva o Oscar, o Lucas, motiva também esse torcedor em torno desse problema que eu acho que a LDU vai montar praticamente um ônibus na frente do gol ali, né? Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o tricolor entre campo nessa quinta-feira, agora jogando em casa contra a LDU, pelo segundo jogo das quartas de final da Libertadores. O jogo do ano para o São Paulo, só que muito difícil, até porque o tricolor tem que reverter os 2 gols que tomou fora de casa. Então precisa fazer 2 de diferença para levar para os pênaltis e 3 de diferença para se classificar. Mas diferente de alguns comentaristas e de alguns torcedores que se diz São Paulino, que não acredita muito
Eu acredito, até porque o São Paulo precisa fazer apenas 2 gols para levar para os pênaltis. Então imagina, né, galera? O São Paulo fazendo 1-0 no primeiro tempo, o Morumbi vem abaixo, o São Paulo vai pressionar muito e tem tudo para fazer mais gols. Se eu pudesse apostar, eu apostaria que vai ser 3-0 para o São Paulo. Estou muito confiante, né, galera? Então temos que apoiar o time até o final e acreditar. Eu só espero que para esse jogo o Hernan Crespo não invente e coloque novamente 3 volantes em campo, mas segundo o GE, uma provável escalação do São Paulo deve ter Rafael no gol, a linha de 3 zagueiros, com Arboleda, Alan Franco e Ferrarese, na direita Cédric ou Mailton e na esquerda Enzo Dias. No meio-campo, Marcos Antônio, Bobadilla e Rodriguinho. E na frente, Luciano e Ferreirinha. Eu gostei dessa escalação. Apesar do Rodriguinho e do Ferreirinha não ter feito um bom jogo contra o Santos, eles vão trazer muita velocidade e mobilidade para esse time. Uma opção na esquerda poderia ser o Wendel, que é muito mais ofensivo do que o Enzo Dias, mas fez um péssimo jogo contra o Santos e eu duvido muito que ele comece jogando. Já na direita, o Mailton, sim, na minha visão, tem que começar jogando. É muito mais ofensivo do que o Cédric e o Cédric vem muito abaixo, né, galera? Já na zaga, uma opção poderia ser o Sabino, que é um zagueiro construtor e sabe muito sair jogando, e nessa partida o São Paulo vai precisar muito disso. Mas claro, se acabar o primeiro tempo em 0-0, por exemplo, eu espero que o Crespo mexa no time, desfaça dessa linha de 3 zagueiros e coloque mais atacante. Até porque o São Paulo vai precisar ser muito ofensivo nessa partida se querer sair de campo classificado. E sobre essa opção do Oscar para quinta-feira, é mais para o final do jogo, até porque faz muito tempo que ele não joga, praticamente não jogou o ano todo. Por isso que eu sempre venho falando aqui no canal, que o São Paulo precisa baixar sua folha de pagamento, que já se aproxima de 30 milhões de reais por mês, parando de trazer jogadores veteranos, como o Oscar, por exemplo, que no mês só do São Paulo ganha mais de 1,5 milhão. No ano, se a gente contar 13º e mais impostos, só do tricolor ele ganha mais de 20 milhões de reais. E quem está jogando na posição é o Rodriguinho, que ganha 45 mil por mês. No ano, o São Paulo não gasta com ele mais de 1 milhão, né, galera? Então, só nessa brincadeira, o São Paulo já ia economizar quase 20 milhões de reais se não tivesse trazido o Oscar. Então, tem que parar de trazer jogadores veteranos e renovar com outros, do estilo Luiz Gustavo. O São Paulo precisa investir mais na base. Do que adianta trazer jogadores que estejam livres no mercado, se tem que pagar direito de imagem, luvas, salário altos e por aí vai. E no final não compensa, né, galera? Ter que vender os jovens promissores da base para pagar o salário dos veteranos. Isso precisa mudar urgente. E se tem uma coisa que preocupa os torcedores do São Paulo é o ataque do time, porque nos últimos 4 jogos fez apenas 1 gol. Mas na minha visão, esse deve ser um jogo diferente, que o São Paulo vai atacar com tudo e tem uma alta probabilidade de fazer 2 gols ou mais nesse jogo. Mas claro, não pode atacar de qualquer jeito e deixar espaço ali atrás, porque ao invés de fazer o primeiro gol, tomar o primeiro gol, depois vai ser obrigado a fazer 3, pelo menos para levar para os pênaltis. E após essa partida de amanhã contra a LDU, o jogo do ano para o São Paulo, o tricolor volta a campo na segunda-feira, dia 29, agora jogando em casa contra o Ceará. Na quinta-feira, dia 2 do mês que vem, joga fora de casa contra o Fortaleza. No domingo, dia 5, tem um clássico pela frente, joga em casa contra o Palmeiras. No dia 15, fora de casa contra o Grêmio. No dia 18, fora de casa contra o Mirassol. No dia 25, em casa contra o Bahia. No dia 1 de novembro, joga fora de casa contra o Vasco da Gama. E no dia 5, em casa contra o Flamengo. Então essa é a sequência do São Paulo nos próximos dias. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!